E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí para nossa última aula antes da prova, né? Então a gente vai terminar hoje as máquinas de corrente contínua, né? Lembrando que em conversão 2 vocês vão ver as máquinas a máquina síncrona, que a gente chama, e a máquina assíncrona, que também é conhecida como máquina de indução. Na aula de hoje, então, para acabar, a gente vai ver motor CC e motor série e motor CC composto, né, que foi o que ficou faltando. Vou mostrar uns exercícios também, vou mostrar o DPP. Junto com essa aula eu vou fazer o upload de novo de uma listinha de exercícios, mas dessa vez eu vou dar a resolução dela também junto para vocês estudarem para a prova. E no final eu vou falar um pouco de controle de velocidade e frenagem, que embora não vá cair na prova, eu não vou cobrar, eu acho que é interessante vocês terem uma noção e ter um material para consultar também. Bem, o primeiro que a gente vai falar então, né, é motor CC série. Aqui a gente já vê que tem essa resistênciazinha aqui variável, que está em série também com a armadura e com o nosso enrolamento de campo, né, que nesse caso é série. E ele já está aí porque a gente já vai pensar também no controle de velocidade, né, como a gente pensou nos outros dois motores que a gente viu. Bem, se a gente olhar aqui agora nossas equações, né, tanto do torque quanto da tensão de armadura, a gente vê que agora o fluxo a gente pode chamar de fluxo SR, porque afinal de contas agora quem gera o fluxo está em série aqui e é a própria corrente de armadura que passa, né? Bem, se a gente fazer de novo aquela aproximação de que a gente não está trabalhando na saturação lá do núcleo, que está numa parte mais linear, a gente pode falar que o fluxo é proporcional à corrente de armadura. Então, basta trocar o Ka por um outro K aqui, certo? Que, como ele é só uma constante, ainda dá pra gente entender como vai funcionar nossa máquina. Bem, com isso, a gente sabe que o torque mecânico vai acabar sendo uma função quadrática da corrente. Por quê? Porque se a gente olhar para nossa equação do torque, né, se a gente substituir o Kφ por K e A, a gente vai chegar em K e ao quadrado. Além disso, se a gente olhar lá para nossa tensão de armadura, né, agora a gente também pode substituir aqui por esse termo e a gente fica com K e A e o nosso ômega aqui. Então, se a gente olhar lá no circuito equivalente, né, que é só a tensão terminal, que tem que ser igual à tensão de armadura mais a queda de tensão nos outros resistores, a gente consegue jogar, né, esse EA, separando aqui o ômega, a gente consegue jogar esse A aqui e a gente chega nessa equação, certo? Basta jogar esse termo aqui. Com isso, se a gente olhar para essa equaçãozinha aqui e substituir, né, o IA, a gente chega na nossa equação, no caso série. Então, no caso série, é isso aqui que a gente tem de relação entre a nossa velocidade e o nosso torque. Okay? Bem, e o que isso aqui me dá? Né? Ele dá que eu teria esse comportamento aqui, né, que é a minha curva característica, que é o que eu estou interessado, porque é um motor. Né? Lembrando que quando é gerador, a curva característica é VT por IA, que é a corrente da carga, e aqui eu quero a velocidade pelo torque. Bem, então eu vejo que ele é inversamente proporcional à raiz quadrada do torque, né? Vai ter esse comportamento aqui. E se eu aumentar a resistência externa, que é aquele cara que vai fazer o controle, né? Eu vou deslocar essa curva para baixo, abaixando aqui a minha velocidade. Então, uma carga com torque fixo, certo? Que é um torque olhando para esses pontos aqui, né? Pode operar em diferente velocidade, ou uma carga que já tem um torque variável pode operar com uma velocidade relativamente fixa, né? Se a gente for mudando aqui nos pontos com esse RAE aí, ok? Qual que é o bom desse motor, né? Ele permite uma larga faixa de variação de velocidade, né? Então a gente vê aqui, né, que eu consigo andar quase que todo aqui dentro da curva. E ele tem um alto torque de partida, né? Porque como é inversamente proporcional, se o meu ômega está próximo de zero, né, que a minha máquina está parada,
quando eu vou partir, eu tenho torques que são altos, ok? Então eles são muito bons para metrôs, trem, partida de automóvel, guindaste, esse tipo de coisa que precisa de um torque alto na partida. Assim como naquele caso a gente também podia fazer por VT, mas eu não vou mostrar aqui. E nesse caso a gente não consegue controlar pela corrente de campo, né? Porque a corrente de campo é a própria corrente de armadura, ok? Então a gente vai mexer em mais coisas. Se a gente tentar fazer isso, então não funciona. Então não tem todos aqueles outros métodos de controle para a gente olhar. Aqui tem um parêntese interessante, né? Eu sempre falei para vocês que precisa do comutador na máquina de corrente contínua, né? Porque tem que inverter o sinal da corrente que está dentro da máquina, porque senão dentro da máquina vai ficar alternada, né? Mostrei isso para vocês lá com os anéis coletores na primeira aula lá que a gente viu máquina de corrente contínua. Mas essa configuração aqui do motor CC série é o que a gente chama de motor universal. Ele pode funcionar com corrente alternada. Por quê? Porque agora, como é a própria corrente de armadura que vai passar pelo campo e pela armadura, né, e pelo enrolamento da armadura, como essa corrente vai estar sempre na mesma direção, eu não tenho problema dela ficar trocando. Melhor, né, como esses campos vão estar sempre alinhados, né, eu não tenho problema da corrente ficar trocando de polaridade. Por quê? Porque vamos fingir que eu tenho uma corrente indo num sentido e o motor começa a rodar. Na hora que tem a inversão da minha corrente, o que acontece? Eu vou inverter os dois, eu não vou inverter só o campo, eu também vou inverter a armadura. Então, como eu inverti os dois, ele vai seguir rodando. E aí, quando inverte de novo, inverte os dois de novo. Então, ele sempre vai continuar rodando. Ok? Esse daí é um motor interessante. Bem, o último, então, é o motor composto, né? Então, basicamente, é a mesma ideia lá que a gente tinha para o gerador, né? Só que agora a corrente está vindo aqui, né? Entrando pelo VT e se dividindo para o campo e para a armadura. A gente tem as mesmas equações, só que agora a gente tem que lembrar lá que a gente tem a relação dos dois fluxos, né? Da parte série e da parte paralela, né? O shunt e o series. E a gente tem aqui, né? A nossa equaçãozinha também do circuito elétrico. Se a gente juntar tudo isso, a gente chega nessa equação gigantesca aqui, certo? Que é a que fala pra gente como é que vai funcionar a nossa velocidade em relação ao torque. E aqui eu não vou entrar em detalhes de como obter tudo isso. Você pode ir variando, por exemplo, aqui só o torque e ver como é que isso se comporta com a velocidade se o resto for relativamente fixo. Mas obviamente daria também para fazer diversos controles aqui, porque você consegue atuar só nesse campo, você consegue atuar nesse aqui, você consegue mexer no VT, são várias opções. Então eu não vou entrar em detalhes dessas características aqui, porque a gente consegue obter diferentes, né, dependendo do controle que a gente está fazendo. Mas o que é interessante saber é só que a gente ainda tem aquele negócio do composto subtrativo ou aditivo, né? Então, se o série estiver junto com o campo paralelo, porque o paralelo vai ser o campo principal, se eu tiver o série junto com ele, ajudando ele a formar o fluxo para a minha máquina, né? Se eles estiverem aditivos, eu acabo tendo essa característica aqui, se eu não tiver controle nenhum. Essa aqui, se eu não tiver controle nenhum, né? Que é bem próximo do shunt independente. E se eu tiver o meu série diminuindo o fluxo, né? Diminuindo o efeito aqui do paralelo, eu tenho esse cara um pouco mais para cima, né? O que faz sentido se vocês lembrarem lá do caso do shunt, né? Como é que se comporta em relação ao fluxo, né? Quando eu diminuo um pouco o fluxo, eu aumento essa relação aqui. Então, por isso que sobe. Ok? Bem, agora eu vou falar do dispositivo de proteção em partida. Só para vocês terem uma noção também, ele é bastante empregado na indústria e também em situações didáticas para mostrar como é que funciona essa ideia de se perder o campo, né, e fazer a partida. Aqui tem toda uma discussão, mas eu vou dar uma resumida para vocês. Basicamente o que está se falando aqui é, no momento da partida, né, quando o meu ômega m aqui é igual a 0, eu tenho de uma tensão de armadura nula, né, porque ele vai multiplicar aqui e vai ficar 0. Então a minha corrente de partida vai ser alta, porque ele vai ser só o VT por RA. E esse R geralmente tem um valor baixo, né, porque ele está passando pela corrente de armadura.
Então ele não pode mesmo ter um valor alto, senão a gente vai ter muita perda. Ele já é uma resistência baixa mesmo, normalmente. Então a ideia seria, por exemplo, colocar uma resistência ali para ajudar, certo? Então a gente poderia usar só um rheostato de partida, né? E ir diminuindo esse valor de resistência aqui até a máquina entrar em regime, né? Para ela funcionar só com a resistência de armadura, e isso aqui vai dar uma limitada na corrente, porque eu vou ter mais resistência. E aí aqui nesse caso a gente tem o ímã aqui eletromagnético que está ligado com o campo que vai deixar esse cara preso aqui quando ele chegar no último. Só que além disso, né, se a gente lembrar lá, na maioria das nossas configurações, se a gente perder o fluxo, a nossa velocidade pode atingir valores muito altos. E a gente não quer que isso aconteça. Então qual que é a ideia? A ideia é utilizar já esse negócio daqui de ter a resistência e ter o eletroímã e colocar uma mola aqui. Por quê? E aí assim é que funciona o dispositivo de proteção em partida. Então vamos pensar aqui. A gente vai partir a máquina, certo? Tá aberto aqui, tem todo o rheostato ainda para passar, aqui é a parte da armadura, aqui é o campo. Então aqui está desligado, eu vou começar a ir com esse rheostato para lá. Então estou, por exemplo, nesse caso aqui intermediário, esse cara ainda não grudou porque está um pouco longe, a mola está um pouco esticado. Eu ainda vou rodando aqui, a máquina está começando a girar, só que a corrente não é tão alta porque eu ainda tenho mais resistência. Aí eu chego na minha operação de regime, né, normal, que é o que eu quero. Não tem mais resistência de rheostato, não tem mais perda aqui nesse cara, ele não precisa mais trabalhar. É só a corrente aqui mesmo do rotor aqui, né, da armadura. E eu tenho o meu campo. Só que agora como o campo está ligado aqui, ele está gerando aqui o meu campo magnético, ele está atraindo o meu ponteiro aqui, que ele tem uma parte para exatamente grudar aqui, né? E a mola fica esticada. Só que a força é o suficiente para manter, mesmo com a mola puxando, manter esse circuito desse jeito. Agora, o que aconteceria se eu perdesse o campo nesse caso, né? Para evitar que a velocidade atingisse valores muito altos. Esse cara funciona da seguinte forma. Como ele é um eletroímã e ele precisa do campo para grudar o contato, a hora que eu perco o campo, o que acontece? A minha mola puxa de volta o meu ponteiro aqui e ele vai ficar de novo aberto. Ou seja, esse dispositivo impede que a máquina acelere demais quando a gente perde o campo, além de ajudar na partida, ok? Bem, aqui tem 2 exercícios também, acho que relativamente simples. Esse aqui relacionado com essa parte da partida, né? Então, tem aqui os dados da máquina e ele fala qual que é a corrente de partida sem o controle e para determinar uma certa resistência externa para que a corrente seja limitada 2 vezes o nominal. Então, primeiro só para ver qual é a corrente de partida, né? A gente tem esse caso aqui. Como a gente está falando que não tem controle nesse primeiro caso e a gente sabe que na partida o EA é igual a 0, a gente fica com VT por RA, ou seja, 100 por 0,1, que é 1000 amperes. Bem, mas qual que é a corrente nominal da máquina, né? Se a gente olhar lá nos dados, né, a gente tem a potência e tem a tensão. Então, a potência é 10.000, a tensão é 100, a corrente nominal é 100. Então, é uma corrente que é 10 vezes maior do que a nominal. Agora, se eu quiser uma corrente que seja só 2 vezes maior, o que eu tenho, né? Se eu sei que é 100 o nominal, eu tenho que chegar em 200. Basta aplicar de novo o VRI, só que agora o meu R vai levar em conta a resistência externa, certo? Então, resolvendo, a gente chega nesse valor de resistência. Aí tem o item C, que ele fala para projetar um rheostato de partida que garanta que a minha corrente vai estar sempre limitada entre 100 e 200% do valor nominal, ou seja, entre 100 e 200 amperes. Não vou entrar tanto em detalhe aqui, mas eu acho que é legal ter essa explicaçãozinha aqui para vocês. Mas a ideia basicamente é ir calculando nesses pontos aqui, né? Qual é o valor que você tem que ter de cada uma das resistências, para quando você mudar de uma resistência para outra, ele sair de 100, que ele estava com uma das resistências, e volte para 200, enquanto ele está acelerando, né? Então, aqui era aberto, eu vou mudando o valor, chega aqui nesse ponto que a corrente é 100, eu mudo a resistência, volta para 200, e assim vai até ela atingir o nominal, certo?
Aí aqui tem cada um desses passos calculados. E esse aqui seria o final, então. Ok? Aí tem um outro exemplo aqui também. Né? Vocês vão lembrar um pouco da tarefa que eu passei na outra aula. Então, é fazer a discussão se a máquina está com o motor ou gerador, a resistência do circuito de armadura, as perdas, o torque, e aí depois ele faz uma análise diferente. Se a carga for retirada, qual que vai ser a velocidade em RPM? Né? Sem reação de armadura e com reação de armadura. Então, o A a gente vê que ela está com o motor, né? Porque a tensão terminal é maior do que a tensão de armadura, ou seja, se a gente olhar lá, a corrente vai estar entrando, porque vai ter uma queda de tensão na resistência de armadura e depois vai para a armadura, né? Diminui a tensão. Dá para calcular esse valor fazendo essa diferença de tensão. Né? As perdas são exatamente a corrente que a gente tem, que é dado aqui, né? Multiplicado pelas resistências, né? RI ao quadrado. E o último é o torque eletromagnético, né? Que é só lembrar de juntar aquelas duas formulazinhas lá, né? Do torque e da corrente de armadura. E da tensão de armadura, desculpa. Lembrando que o Kφ é fixo, né? Se atentem, né? Quando vocês forem fazer exercício desse tipo. Que geralmente a gente mede e dá as velocidades dos motores em RPM. Só que a gente nunca faz conta com RPM. A gente sempre faz conta com radiano por segundo. Então tem que converter aqui para poder usar. Sempre tem que passar para radiano por segundo. Aí o último caso é o que acontece então, né? Se eu perder a carga, qual que é a velocidade da máquina? Bem, eu tenho aqui a nossa formulazinha, né? Quando eu perco a carga, significa que o torque é zero. Né? Se eu estou desprezando a reação de armadura, então eu posso calcular aqui o Kφ por aquela nossa formulazinha. E aí basta jogar aqui e calcular a velocidade, certo? Então primeiro você calcula em radiano por segundo, que é o que a gente faz os cálculos, e depois você passa de volta para RPM. Agora, o que a gente pode fazer quando tem a reação de armadura? Bem, basicamente é pensar que a gente vai ter que mudar o Kφ para considerar esse efeito, certo? Então o fluxo agora vai ser menor. Então, se eu utilizar isso daí, né? Como eu vou ter esse valor aqui agora, porque qual que é a diferença aqui, né? Se eu fosse resolver esse problema exatamente igual a esse, eu ia ter que calcular o Kφ e ele daria, por exemplo, um valor, que seria 1,83. Só que como tem a reação de armadura aqui e eu não tenho como descontar isso antes, então na verdade não é 1,83, na verdade eu tenho que levar em conta aqueles 10% da redução. Então eu divido por 0,9 para aumentar o Kφ. Por quê? Porque daí eu tô falando que o meu Kφ é maior, só que eu tô vendo a redução por causa da reação de armadura, né? Então se eu vou lá e usar agora esse Kφ que eu tenho já considerando esse fator de 0,9, eu posso calcular também a velocidade, ok? Bem, daqui para frente não vai cair na prova, mas eu acho que é a parte que talvez seja mais interessante para vários de vocês, que é a parte de como é que funcionam alguns controles também, né? Além dos que a gente já viu. Também vou passar meio rápido, mas a ideia é só que vocês tenham um material. Bem, o primeiro é o sistema Ward-Leonard. Qual que é a ideia aqui básica? É utilizar esse conjunto aqui, que é um motor AC alimentando um gerador CC, para esse gerador CC me dar o VT variável para acionar o motor que eu quero, CC. E depois eu faço o controle do campo mesmo, mexendo lá, como está independente, eu ponho uma fonte lá e mudo. Então qual que é a ideia, né? Dependendo do jeito que eu acionar esse motor, eu vou ter um VT diferente gerado aqui por esse gerador, eu vou ter um VT diferente na máquina. Então com isso a gente chega, por exemplo, naquela curvinha que eu já tinha mostrado, né? A gente consegue controlar até aqui com essa parte. E a partir de lá a gente mexe na corrente de campo. Obviamente ele tem um custo elevado, né? Mas ele foi o primeiro sistema a ser inventado porque ele é muito simples de fazer. Né? Você já vai ter várias máquinas às vezes, você só coloca eles lá e você consegue fazer um projeto aí para controlar. Mas hoje em dia, né? A gente faz quase tudo com eletrônica, né? Então aqui tem uma discussãozinha da eletrônica de potência, né?
que são as chaves eletrônicas e tudo mais, né? Alguns com capacidade de controle, capacidade de condução. Né? Se a gente pode ter retificador, conversor, inversor, chopper e tudo mais. E a ideia então é fazer um controle, né, com as malhas e tudo mais, para controlar então o funcionamento do motor. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter um chopper que vai mudar, por exemplo, a minha tensão terminal. Desculpa. Vai mudar a tensão terminal cortando mesmo parte do sinal que vai entrar. E aí com isso eu vou ter valores diferentes. Vou ter valores diferentes de VT. Eu posso, por exemplo, controlar direto no meu retificador, né? Porque geralmente a gente alimenta com tensão alternada e passa para um retificador para daí ir para a máquina. Eu posso ter direto um retificador controlado, né? Então, daí, em vez de deixar passar toda a curva, a gente deixa passar só uma parte da curva, né? Só a parte que o tiristor tiver disparado, né? E isso também muda o VT. A gente pode fazer isso meia onda, onda completa, trifásico. A gente tem várias opções, né? Com eletrônica. Então, aí tem aqui o materialzinho também para vocês darem uma olhada, né? E a ideia é ter, então, esse tipo de coisa, né? Controle de malha fechada para ter um controle melhor do motor e garantir que a gente não vai ter nenhum erro, né? Inclusive a gente costuma ter duas malhas aqui, né? Porque geralmente a variação pequena na tensão de armadura leva a uma variação rápida da corrente de armadura. Então isso pode dar problema não só no motor, mas também nas chaves eletrônicas. Então a gente costuma ter esse outro cara aqui só para olhar esse IA caso tenha algum problema. Bem, a última coisa então é a frenagem, né? Obviamente, se você só tirar a energia não significa que esse motor vai parar rápido, ele pode ficar com tempo ainda por causa da inércia, né? Então a gente tem algumas opções aqui, né? Também vou passar meio rápido, aqui tem explicação mais bonitinha. Mas a ideia da frenagem dinâmica, que é a primeira, é basicamente trocar a tensão terminal por uma resistência. Então você vai lá e coloca uma resistência em série com a armadura. Então você tira esse cara e ainda coloca uma resistência aqui. Então ele vai começar a operar como gerador. Só que como ele não tem a tensão terminal lá, né, a carga vai começar a pedir torque, mas o motor não vai conseguir dar. E aí ele vai desacelerar. E isso vai acontecer ainda mais rápido, porque essa resistência vai ajudar com a queda de tensão. A gente tem a própria inversão da tensão terminal. Isso aqui é uma freagem extremamente rápida, né? Se eu estou com a tensão terminal no sentido, eu posso trocar ela para o outro. Então a máquina vai literalmente ver o campo ir no contrário do que ela está tentando fazer. Então é uma freagem extremamente rápida, né? E a gente tem a frenagem regenerativa, né? Que basicamente, dependendo da velocidade que eu tiver, né, eu posso fazer a máquina trabalhar como gerador e não só de voltar essa velocidade para normal, mas deixar que ele trabalhe com uma velocidade maior e guardar essa energia extra numa bateria. Né? Então é isso que acontece, por exemplo, que a gente tem lá na Fórmula 1. E aqui tem a explicaçãozinha, mas basicamente é isso. Né? Quando você tá muito rápido e você começa a frear, dependendo da velocidade que você tá, você consegue mandar parte da sua velocidade, né? Se o motor trabalhou como gerador, para uma bateria. Aqui está a tarefa, né, para entregar, então, junto no dia lá da prova, que é basicamente resolver esse sisteminha aqui para a máquina CC, também é bem simples, só aplicar as fórmulas lá de EA e torque e tendo esses dados aqui, calcular a corrente e tudo mais para ver as perdas. Acho que é bem tranquilo também. E aí na próxima aula, então, a gente tem a segunda prova. Mas daí na aula síncrona a gente conversa mais sobre ela, beleza? Mas vai ser no mesmo esquema, eu vou dar a prova para vocês na quinta 23h59, ou quinta meia-noite, ou sexta 0 horas, né? E vocês têm até o final da sexta-feira, sexta 23h59, para me entregar lá pelo Moodle, beleza? Bem, é isso, e qualquer dúvida que vocês tiverem, só me mandar um e-mail, beleza? Falou, pessoal.